Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Como que vocês estão? Meu nome é Davi Greco, eu tô aqui para mais um dia, para mais um devocional, mais um bate-papo, olhando para as Escrituras, olhando para a Palavra de Deus e podendo aprender em como parecer mais com Jesus todos os dias. Todos os dias e a gente tá aqui. Então, vou fazer o seguinte, pega na minha mão aí, pega na minha mão. Vamos junto, ó, aprender, olhar para as Escrituras e vermos Jesus e nos tornarmos cada dia mais parecido. Então pega sua Bíblia, pega papel, pega caneta, pega um café aí e vamos juntos aprender um pouco mais hoje, né? Hoje a gente vai para a palavra, para o livro de Mateus. E essa passagem, ela está escrita em dois livros, tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas. E ela tem um tema igualzinho nas duas passagens. Vai falar sobre o prudente e o insensato. Nós vamos ler no livro de Mateus. Então, se você está aí, anota aí já o prudente e o insensato. A parábola do prudente e insensato está no livro de Mateus, a partir do verso 24. Vamos ler? Vamos junto? Vamos junto? Todos os dias, todos os dias a gente está aqui aprendendo, olhando para as Escrituras e vendo Jesus e nos tornando cada dia mais semelhantes a Ele. Essa é a finalidade. Todos os dias nós precisamos nos corrigir, nos policiar. E como nós fazemos isso? Olhando e meditando nas Escrituras. Bebe um gole de café aí, bebe um gole de água, né? Começa aqui, já anota as coisas aí e a gente vai junto. Vamos junto ler? Vamos embora? Vamos lá, Mateus 7, versículo 24. Diz assim, olha: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que ao construir a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Fecha seus olhos aí, meus amigos. Vamos orar, vamos começar isso daqui, tá bom? Porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração nesse dia, né? Senhor Jesus, nós estamos aqui, olhando para as suas Escrituras e aprendendo em como nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Se revele a nós, Espírito Santo, nos dê discernimento, compreensão das suas Escrituras e, mais que isso, que ela fique gravada no nosso coração, para que geremos durante o dia práticas, Senhor Jesus, que condiz com a tua verdade, com a tua palavra. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas é justamente por isso que nós estamos aqui, todos os dias, olhando para as suas Escrituras e aprendendo em como nos parecemos cada dia mais, Senhor Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui junto comigo e juntos nós queremos caminhar aprendendo mais a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. Eu já quero começar aqui, dando um tema para você desse devocional de hoje. O tema do nosso devocional é quem ouve e pratica. Anota aí, quem ouve e pratica. Nós vamos fazer um comparativo aqui, com o livro de Lucas, tá bom? Então, no livro de Lucas, eu quero convidar você a rapidinho abrir, né? Ou então só anotar e eu leio aqui para você. É no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Vai dizer assim, olha: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que, ao construir a casa sobre o chão, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão e sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Você percebeu aqui, olha, que essa passagem no livro de Mateus, no livro de Lucas, começou com por que me chamam de Senhor, Senhor? Diferente do livro de Mateus,
no livro de Mateus vai dizer um pouquinho para trás, né? No versículo 22 vai dizer assim, olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, e aí ele vai recorrer aqui uma série de justificativas, né? E aí o que eu quero dizer para você com isso? Quando você diz Senhor, Senhor, é porque você entende e se subjuga àquele senhorio, não é verdade? Afinal, a gente aprendeu isso na escola. Então se eu chamo alguém de Senhor, a gente aprendeu isso talvez com os nossos pais, né? Eu aprendi isso com os meus pais, vamos dizer assim, né? Se eu chamo alguém de Senhor, eu me submeto ao senhorio daquela pessoa. Então o que ela falar, praticamente para mim é lei. Praticamente eu tenho que fazer, né? Eu preciso olhar e ver se o que ele está falando está condizendo com uma prática verdadeira. E aí se for verdade e eu não pratico, eu estou gerando algum tipo de responsabilidade, eu estou puxando a responsabilidade para mim, né? E é isso que o texto está falando aqui. Jesus está falando assim, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não praticam? Então chamar de Senhor sem respeitar significa que você é o Senhor das suas decisões. Você está puxando a responsabilidade para você mesmo, né? Quer ver um exemplo para ficar prático aqui, ó? Vamos pensar assim, ó. Tem alguém do seu lado aí que você normalmente um amigo, um filho, um irmão, uma irmã, e sempre você está tentando auxiliar, tentando direcionar essa pessoa a ela ter boas práticas, a ela melhorar a conduta, falando sim, falando não sobre a vida dela, trazendo luz à palavra de Deus. E quais são as práticas dessa pessoa? Correspondem a isso, né? Por quê? Porque assim, olha, quando a gente fala de um amigo e a gente tá ali, ó, todos os dias batendo, no sentido de batendo todos os dias e falando, né? Não no sentido de bater, tá, gente? Vai lá com calma, né? Ninguém sai batendo em amigo aí, não, né? Mas falando todos os dias, insistindo. Olha, muda isso, faz diferente e tal. E todos os dias essa pessoa tá na mesma prática, né? Ele passa semanas e semanas e as práticas continuam a mesma. Não vai cansando a gente? Não vai cansando, né? E aí quando a gente fala de filhos, né? Eu tenho 2 filhos e todos os dias, gente, eu tenho que às vezes ficar falando a mesma coisa. Olha, não come nada antes do almoço, né? Por causa disso, daquilo. E aí tem uma série de coisas que a gente vai falando e os nossos filhos não ouvem, né? E aí vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Quando a gente fala de irmãos, né? Quem tem irmão aí? Quem tem irmão aí? Eu tenho 2 irmãos, né? Hoje todo mundo já é casado, e aí a gente já não tem mais aquelas práticas de antigamente, né? No sentido de, quando a gente morava todo mundo junto com os nossos pais, aí eu era o mais velho, então eu sempre estava dando as ordens, sempre estava falando alguma coisa, os meus irmãos nunca me respeitando. Por quê? Porque a prática do convívio, às vezes fala assim, mas você não faz e que não sei o que tem. Então o que? É como se eu estivesse querendo falar alguma coisa e eles não fazendo, né? Falando assim, não, primeiro você tem que fazer para daí eu poder ver, né? Então essa questão do nível de proximidade, de intimidade. E aí eu gostaria de falar para vocês assim, ó, quando a gente está falando de amigos e os nossos amigos não ouvem, isso vai denotar, né, como irresponsabilidade. Poxa, eu tô todo dia falando e o meu amigo não ouve, né? Agora, quando a gente vai falar de filhos, vai falar sobre imaturidade, né? Afinal de contas, eles precisam acrescendo e com as práticas do dia a dia, eles vão aprendendo. E quando a gente fala sobre irmãos, tá falando sobre audição. Lembra? Tem um ditado muito comum, né? Que a gente fala que entra por um ouvido e sai por outro. E a gente tá assim. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um laço de intimidade, de proximidade, porque só isso vai fazer validar, né? Ou não, né? Por quê? Porque existem muitos casos que às vezes a intimidade vai revelar o quão distante essas pessoas são, ou o quanto elas não são parecidas, ou o quanto elas não podem caminhar juntas, né? É diferente de um caso familiar, onde as pessoas precisam aprender a caminhar junto. Numa sociedade você pode escolher se você quer ou não. E Jesus está falando sobre isso. Se vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, ou seja, estão pedindo a minha atenção, ou está denotando um nível de intimidade,
eu preciso que vocês pratiquem. Por quê? Porque as suas práticas vão revelar quem vocês são. E é sobre isso, né? No livro, na Bíblia, a gente vai ver várias vezes Jesus ou o Senhor chamando a atenção, pedindo a atenção dos seus servos. A gente vai ver, por exemplo, o Senhor chamando Abraão. Abraão, Abraão. Só que ali no caso era tipo assim, olha, por exemplo, quando o que eu tô querendo dizer para vocês quando o Senhor chama, né? O anjo do Senhor chama Abraão, Abraão, ele tá pedindo para que Abraão não matasse o seu filho, não desse o seu filho em sacrifício, né? Você é um bom entendedor da Bíblia, né? Afinal de contas, eu tenho plena convicção que você não lê partes da Bíblia, você lê a Bíblia inteira, né? Por quê? Porque lembra que eu falei ontem, e nos outros devocionais para trás, ler partes da Bíblia faz com que criemos um Deus semelhante ao que nós queremos, né? Então eu gosto muito disso aqui, eu vou ler isso daqui. E não, a gente precisa ler a Bíblia por completo, porque afinal de contas, somos nós que precisamos nos parecer com Ele. Nós que precisamos ser semelhantes a Ele. Ele nos fez semelhantes. Ele, lá em Gênesis, não vai dizer sobre isso, que Ele nos fez semelhantes a Ele. Então nós precisamos nos tornar cada dia mais parecidos com Ele, né? Então nós não podemos ler partes da Bíblia. Ele vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Jacó, vai falar sobre Moisés, o Senhor pedindo atenção para apontar a missão de Moisés, né? Mas também vai falar sobre Marta, lembra? Marta, por quê? Tá querendo mostrar o que era essencial, né? Ô Marta, essencial neste momento é você estar nos meus pés, é você estar aqui aprendendo. Para o quê? Para você guardar, memorizar e praticar. É sobre isso. Paulo, quando está no caminho ali, Jesus não chama Paulo, por quê? Estava pedindo para Paulo voltar ao caminho. Mas e quando somos nós? E quando somos nós, eu, você? A Bíblia vai falar, Jesus vai falar assim, olha, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome isso, em teu nome aquilo. Sabe o que detona isso? O que remete a isso? Remete a uma justificativa. Você já percebeu que o tempo todo a gente está tentando se justificar? O tempo todo? E aí o texto ele vai falar sobre isso, sobre duas pessoas. Uma que construiu sobre a rocha, construiu na rocha, e outra que construiu na areia. Só que se a gente for ler no livro de Lucas, eu sempre li isso, gente, e achando que assim, olha, não, uma pessoa construiu na rocha, no alto de uma montanha, né? E a outra construiu na areia da praia. Para mim era isso, gente. E quando eu fui ler, eu vi que não. Por quê? Porque no livro de Lucas está falando que um homem construiu uma casa e cavou fundo. Gente, os dois construíram em cima da areia. Os dois construíram em cima da areia. Só que um construiu até alcançar a rocha e construiu na rocha, e o outro construiu em cima da areia. E Lucas vai falar sobre isso, né? Mas aquele que não ouve, no versículo 49 vai dizer, mas aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sob o chão, sem alicerces. Gente, lembra que a gente começou falando aqui sobre isso, né? Sobre a beleza da construção? Quando a gente passa e a gente está vendo uma construção de um edifício, de uma casa, alguma coisa, normalmente a gente vai ficar ali, vendo um bom tempo, movimentação de máquina, isso e aquilo outro. E você fala, nossa, demora tanto assim, demora tanto. Gente, é a parte que mais vai recurso. Por quê? Porque se você não fizer um bom fundamento, se você não alicerçar a casa, gente, a construção que vai vir sobre ela não vai suportar depois. Não vai ser, não adianta nós queremos encurtar processos. Não adianta nós queremos acelerar algo onde não dá para ser acelerado. E aonde é que não dá para ser acelerado? No alicerce, na base, né? Você já percebeu que quando se faz um alicerce, existe um tempo de cura? Quando se faz uma laje, existe um tempo de cura? Né? Agora, sobre parede, não, parede você vai levantando, põe tijolo sobre tijolo e vai construindo. Só que toda vez que precisa de uma base, de uma estrutura, isso precisa gerar tempo, gasta recurso, e nós precisamos ser profundos nisso e entender que a palavra do Senhor está falando assim, olha, aquele que
perde tempo, não é de perder tempo no sentido de deixar o tempo passar, né? Mas aquele que gasta tempo, que investe tempo meditando na palavra, esse é o que vai ter um fundamento alicerçado. É esse que vai crescer todos os dias, se parecendo cada dia mais com Jesus. Não adianta eu querer acelerar o processo, gente, e vir aqui e falar coisas bonitas e coisa e tal, e eu mesmo não gastar tempo, né? É aqui, ó. Por que eu pedi para você pegar papel, caneta? Por quê? Porque não é só o fato de estar falando, as palavras faladas, não anotadas, não memorizadas, se a gente não se concentra nisso, isso são palavras ao vento. A gente precisa gerar práticas. E como que eu pratico? Eu tô aqui falando com você, trazendo um devocional. Antes de tudo isso falou comigo, isso mexeu comigo. Então eu tenho alguns métodos, né, de gerar alguns devocionais. E aí, esses métodos, por exemplo, é um método de pregação, de gerar uma pregação, ou um mapa mental. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O de hoje tá assim, olha, como se fosse um mapa mental, tá vendo? Vários assuntos, várias coisas para a gente poder pontuar. Às vezes eu vou falar sobre tudo isso, às vezes não. A gente vai aqui também entendendo uma direção do Senhor sobre o que a gente precisa falar. E afinal a ideia não é ser intenso no sentido de profundo e demorar muito tempo, né? Mas é de como nós podemos praticar isso. Então eu preciso anotar, eu preciso gastar tempo para vir aqui e não sair falando qualquer bobagem na sua mão, no seu ouvido. Né? Por quê? Porque afinal de contas a gente consegue ver isso com facilidade nas redes sociais. Um monte de gente falando de um monte de coisa que não conhece, que não gastou tempo, que não alicerçou, que não criou fundamento, né? Então quando eu falo para você, ó, pega na minha mão e vamos junto, gente, eu tô aqui, olha, olhando para as escrituras todo dia e vendo Jesus através dela. Eu tô aqui gastando tempo, né? E aí eu posso vir aqui e falar para você, falar assim, olha, faz isso, não porque o Davi tá falando, mas é porque a palavra de Deus tá falando. A palavra de Deus tá falando. Gente, para fecharmos aqui, olha, que eu acho que é o fundamento principal. Existe um aqui, ó, que construiu na rocha. E ele vai falar, a Bíblia vai falar que ele cavou. Ele cavou tão fundo que ele chegou na rocha e ele não construiu sobre a rocha. Ele vai falar aqui, olha, no versículo aqui 24 de Mateus 7. Portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, é isso aqui? É isso aqui. Não, é no livro de Mateus, no livro de Lucas, perdão, no livro de Lucas. Tá dizendo assim, olha, é como um homem que, no versículo 48, é como um homem que ao construir a sua casa, cavou fundo, colocou os seus alicerces na rocha. Na rocha é dentro, né? A rocha a gente sabe que é Cristo. E o que existe dentro de Cristo? Fundamento, palavra, lei. Tá aqui, olha, se a gente olhar para a Bíblia e não puder aprender sobre o que Cristo está falando, Cristo veio revelar o quê? Ele veio revelar o que os profetas falaram, o que os livros antigos falavam a respeito dele. Então quando nós cavamos fundo em estarmos mais próximo de Jesus e nós colocamos o nosso alicerce nele, na rocha, na palavra, nós estamos podendo dar base para construir coisas maiores na nossa vida. Nós precisamos, gente, gastar tempo. Afinal de contas, olha, se tem uma coisa que não volta atrás, é o tempo. O tempo ele nunca para. O tempo ele não tem como você acrescentar. Então decida gastar tempo com o que realmente importa. Gaste tempo com a sua família. A sua família é o que realmente importa. Os seus filhos, o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo. Isso é o que realmente importa. Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo. Isso, se você não fizer isso hoje, talvez daqui 10, 20, 30 anos, eu não sei o tempo que for, mas isso vai fazer falta. Você vai olhar lá para frente, eu construí uma casa alicerçada em Jesus, eu construí uma casa firme com a minha família, ou não, eu gastei tempo construindo uma casa superficial. Por quê? Porque a tempestade vai vir para todo mundo, vai vir para mim e para você, e só na tempestade vai revelar aonde a gente estava alicerçado. Gente, é maravilhoso passar esse tempo aqui com você. Todos os dias, né?
a gente vai estar fazendo isso. Então chama mais alguém, manda para mais alguém, curte isso daqui e compartilha. A gente vai estar todos os dias olhando e tentando se parecer cada dia mais com Jesus. Aqui, ó, um beijo para você, fica com Deus e até mais.